Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz na presença de Deus, faça assim com a tua mão. Para mim é motivo de alegria estar aqui essa madrugada, juntamente com todos vocês. Já posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. E eu tenho uma certeza que Deus irá continuar falando como a tua vida, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Sem perda de tempo, coloque sobre os teus pés, por gentileza. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração essa madrugada. Desde já eu quero externar a minha gratidão a Deus de estar aqui essa madrugada. E eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Esther. Que Deus possa continuar abençoando tua vida, tua família, toda a tua casa. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida para a glória de Deus. Amém? A cantora, meu nome? João Menezes. Pastor, seu esposo, deu uma palavra abençoada. O nome? Não vou esquecer. Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando. Que palavra, né? Palavra, quando é a palavra de Deus, nunca é demais. Que Deus possa continuar te abençoando e que você possa ser essa brasa viva esparramada sobre o altar do eterno Pai. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, está lá atrás. Que Deus possa abençoar a vida dos meus filhos também, que está aí juntamente comigo. Faça assim com a mão para o povo te conhecer. Essa princesa linda que o Senhor me agraciou. E que Deus possa abençoar. Está ali o Pedro Paulo e o Marcos Caleb. É os meus dois profetas que o Senhor me deu. E o Eula Ribeiro Pimentel Leal, minha esposa. Que Deus possa continuar abençoando para a glória de Deus. Amém? Enfim, eu quero louvar a Deus por cada irmão que está aqui. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida para a glória do nome de Jesus. E todos os irmãos que me antecederam aqui, que Deus possa continuar abençoando para a glória de Deus. Abre a tua Bíblia sem perca de tempo. Prometo que não vou demorar-me, mas abra a tua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 6 e verso de número 1 em diante. João, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. Jesus está vivo, falei com ele agora há pouco. João, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. Para quem não me conhece, eu sou missionário Ideglan Leal, do estado do Maranhão, nordestino, pé rachado. E eu tenho uma certeza que nessa reunião espiritual, eu creio que deve ter algum nordestino por esse meio aí, amém? Aí. Nem terminei de falar, já apontaram dois para ali, amém? Que Deus possa abençoar. O povo goiano também é um povo abençoado, povo de Deus. Aí. Que Deus possa abençoar. Quem achou o texto, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: me espere que eu vou também. Meu Deus, tem crente que não procurou o texto, mas quando amanhecer o dia às 6 horas da manhã, já se prepara. Escola Bíblica Dominical, amém? Aleluia. Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Eterno, o verso 1 do capítulo 6 de João. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiade, e grande multidão o seguia, porque viu
os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Filipe, disse a quem? Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: manda assentar os homens. Havia relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que tinha feito, dizia este: verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia a vir de ser arrebatado para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Poder se assentar, por gentileza. Senhoras e senhores, o texto que ora acabamos de ler é um texto que dá vida a mais um milagre que Jesus Cristo fizera no meio do seu povo, perante a multidão, para eles entenderem a importância do amor. A Bíblia diz que Jesus Cristo de Nazaré, ele fez um ministério abençoado. Perceba que o ministério de Jesus Cristo de Nazaré foi duradouro por volta de 3 anos e meio. Nesse período, Jesus Cristo executou na terra, na antiguidade, milagres extraordinários. E se fosse esta madrugada contar pelo mínimo 10 dos milagres que Jesus fizera, não nos daria e não sobraria tempo na oportunidade. Mas perceba que o texto vai dar vida a um milagre preciso. Jesus Cristo de Nazaré, por onde ele andava, algo tinha que acontecer. A Bíblia vai nos relatar essa história tão muito linda e agradável. O texto que eu acabara de ler é um texto que vai expandir algo na vida de Jesus Cristo de Nazaré.
João, ele vai escrever algo muito forte, e João aqui está como anunciador do Evangelho de Jesus Cristo, e no capítulo de número 5, a qual eu li os versos de número 1 até o verso de número 15, a Bíblia Sagrada nos enfatiza esse texto, que Jesus Cristo se retira de um lado e ele vai até o outro lado. Perceba que o lado que Jesus Cristo está indo é um lado que precisa de ouvir as Escrituras Sagradas proferida pela boca de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vai até o lado da Tibéria. Quando ele chega até o lado da Tibéria, os discípulos estão acompanhando Jesus e ele sobe no monte. E perceba, quando ele sobe no monte com os discípulos, ele vai se assentar, porque ele está cansado. A Bíblia diz que quando Jesus se assenta com os discípulos, a multidão agora está vindo de encontro com Jesus Cristo de Nazaré, porque a Bíblia nos revela que por onde Jesus andava, a multidão o acompanhava, porque os milagres que Jesus realizara através dos seus dons era tão grande que as multidões ficavam impactadas. A Bíblia nos revela que Jesus Cristo, olhando para o alto, perceba que o texto não vai de maneira alguma privar as atitudes de Jesus. João vai categorizar aquilo que ele presenciou. E se você for observar os evangelhos sinóticos, a Bíblia Sagrada cita que João foi o discípulo do amor, aquele que repousara a tua cabeça no peito de Jesus, é o que tinha mais apego com Jesus. Então ele vai explicar os milagres que Jesus fez. O texto nos revela que quando Jesus olha para o alto, ele vai vir a multidão acompanhá-lo para ver mais uns de o seu sermão e as palavras citadas pela sua boca. A Bíblia diz que Jesus Cristo chama um dos seus discípulos por nome de Filipe e vai dizer para Filipe: ó Filipe, a multidão está vindo ao nosso encontro. E Jesus vai fazer uma pergunta para Filipe e vai dizer: Filipe, aonde compraremos pão para alimentar essa multidão? Jesus Cristo está preocupado aqui de alimentar a multidão, não só de palavra, porque tem alguém que está pensando que evangelho é só fazer e pregar as escrituras. Não, evangelho é seguido de obra. Se eu não tiver obra, tudo aquilo que eu estou tudo aquilo que eu estou fazendo ao Senhor vai ser em vão. Perceba que Filipe vai abrir a boca e vai dizer: mestre, mas que pergunta é essa? Não seria suficiente 200 denários de pão para alimentar toda essa multidão? Jesus sabia o que ele iria fazer, mas estava querendo experimentar o discípulo que estava andando com ele. A Bíblia nos revela que agora mais um discípulo vai apresentar-se a Jesus
Jesus dizendo: o nome deste discípulo é André. André acompanhava o ministério de Jesus Cristo de Nazaré. André agora vai apresentar a Jesus um jovem. Se eu fosse dar o tema para essa mensagem, eu daria o tema subordinado: não tenho nome, mas tenho pão. A Bíblia vai dizer que agora André apresenta a Jesus um jovem que a Bíblia não faz questão de citar o seu nome, mas eu gosto disso, porque quando Deus quer usar, Ele usa anonimato para mostrar que, ai terra, porque o Senhor é Deus de proeza. Pega na mão desse crente que está do teu lado, diga para ele: te preocupa não, o Senhor é Deus no céu e na terra, e Ele vai fazer alguma coisa ao teu favor. Enquanto tu dá glória nessa madrugada, o Senhor vai descer uma labareda de fogo aqui, e o primeiro crente que sentir a presença vai receber, vai receber. Se tu acredita nessa palavra, abre a boca para adorar. Não tenho nome, mas tenho pão. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É que a Bíblia, ela faz questão de mostrar para alguém que se sente e se acha que o dono da glória pertence ao Todo-Poderoso. Eu posso até pregar, mas quem convence a alma, o espírito, o coração do homem é o Senhor. Sabe uma coisa que me chama a atenção dentro desse texto? É que os discípulos estão quase 3 anos andando com Jesus. E quando Jesus precisou deles, eles não poderiam fazer nada. Eu aprendo uma coisa com isso, que não é o título nem o cargo que me leva mais próximo a Deus, mas é a intimidade e a bagagem espiritual que eu carrego na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aparece o jovem que não tem nome, e ele tem 5 pães e o quê? Peixe e pães suficiente para alimentar uma multidão inteira, e ainda sobrar pães e peixe para mostrar que o Deus que eles é muito grande e se responsabiliza com a sua palavra. Os outros evangelhos vai dizer que os discípulos chegam a Jesus e falam: mestre, para que se incomodar tanto? Meu mestre, não faça isso. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor: não se preocupa com essa multidão, se preocupa com nós que estamos contigo e cansado. Despede essa multidão para elas irem comprar pão aonde vende
aí sim elas vão se alimentar. Jesus disse: negativo, eu não vou desperdiçar essa multidão de mão vazia. Com o Senhor é assim, quer o pão espiritual, mas vai ter o pão terreno, material, para saciar a sede de quem precisa. E se tu acredita, o pão de Deus está descendo na casa.